como é importante a gente ter algo para monitorar a nossa rotina, morando fora ou morando até mesmo no país que a gente mora. E isso eu aprendi fazendo terapia. Eu não estou nos meus melhores dias aqui, eu estou passando por algumas crises. Crise de ansiedade, crise de questões de existencialismo mesmo, que a gente começa a se perguntar muito, nossa, mas a gente muda, vem pro outro lado do mundo para ser livre e a gente não tem liberdade. Querendo ou não, a gente fica preso aqui por conta de questão de visto e de escola e de tudo mais. E eu até pensei em pular essa semana, não gravar, mas eu acho que é muito importante ter pessoas reais na internet compartilhando como é a realidade, e isso não significa que, porque aqui é ruim ou tudo mais. É mais sobre uma questão de uma condição. Eu já tinha algumas crises depressivas e de ansiedade no Brasil, ainda mais por questão do trabalho. E agora eu acho que como o ambiente está ficando mais confortável, eu tô tendo mais uma vida com a rotina que eu tinha mais parecida no Brasil, em relação ao trabalho, questão de produtividade e tudo mais. Querendo ou não, eu acho que isso tá atingindo muito o meu humor. E quando a gente começa a fazer terapia, muitas terapeutas elas pedem pra gente fazer um diário do humor, colocar, como foi seu humor hoje, o que aconteceu de ruim, ou qual que foi uma coisa boa. E eu achei esse weekly planner baratinho no Queimar. E tá sendo muito legal, mesmo que às vezes eu não tenha disciplina, porque você sabe que você tem que seguir aquilo que você se compromete com você. Mas quando tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e você não tá conseguindo lidar, você escapa, você ignora. E tentar colocar minha rotina aqui é importante para saber quantos dias ruins eu estou tendo, como que meu humor tá sendo ruim. Porque é um jeito de você saber se você precisa de ajuda ou não. Eu percebi ao longo do tempo que perto do meu período menstrual eu fico muito sensível, muito triste. E eu tenho muitas crises existenciais de que a minha vida não faz sentido, ou que não é nada, porque, nossa, eu abri mão de tudo para estar aqui. E aí parece que ainda tá tão longe de eu conseguir descansar. E parece que eu sempre tenho que ficar lutando, sendo forte. E aí parece que nesse momento, perto da minha menstruação, eu fico muito sensível, eu fico cansada, esgotada. E, enfim. E eu acho que isso aqui vai ser importante porque eu tenho algumas metas de fazer atividade física por semana, de estudar, de ler, de tentar acordar mais cedo, porque é muito difícil quando você está mais triste acordar. E eu tento apegar a Deus, mas é algo que é mais forte do que, do que a minha fé, às vezes, sabe? Às vezes eu até deixo de rezar, tem semanas que eu rezo o terço praticamente quase todo dia. Mas quando eu tô muito triste, é muito difícil eu ter a paciência para ouvir o terço. E é isso, eu vi num grupo que tem outras meninas também passando muita dificuldade. Eu, graças a Deus, eu não passo dificuldade financeira aqui, mas já teve casos, sim, de eu passar necessidade das coisas, porque não tinha trabalho, porque eu tinha gastado toda a minha economia de quando eu vim. Enfim,
mas eu queria falar para tentar ter pelo menos um caderninho para anotar como que tá sendo os seus sentimentos. Eu sempre falo disso, de registrar, né, a rotina e tudo mais, que é importante, até porque tudo passa, né? E é mais essa questão de, pra mim, tá sendo difícil, mas eu sei que vai passar e tentar voltar aos poucos. Tem, desde que eu voltei, desde que eu voltei das 2 semanas que a gente teve de férias, eu não consegui treinar igual eu treinava antes. Eu tenho que estudar para minha prova de inglês e aí eu fico procrastinando e aí parece que é pior, porque quando você não tá fazendo nada, você fica pensando o que você tem que fazer. Você fica mais cansado pensando nas coisas que você tem que fazer de fato do que simplesmente fazer. Mas às vezes você teve um dia difícil no trabalho, você teve um dia difícil no final de semana, igual eu tenho que dirigir para ir para a escola, estudar. E às vezes eu queria poder acordar, fazer uma caminhada, tomar um café da manhã com calma, pegar um sol, alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. Eu sinto que eu não posso por agora. E me dá uma frustração muito grande, que aí eu vou ficar dirigindo, vou correr risco. Mas eu espero que as coisas mudem em breve. E essa vai ser minha oração para Deus, até que as coisas mudem. Infelizmente, eu tô num período que eu tô com muita saudade de casa também. Agora já tem 1 ano e 8 meses praticamente que eu tô aqui. E eu sinto falta da minha mãe, sinto falta do meu pai, sinto falta de descansar a mente, descansar a cabeça. Porque quanto mais eu tô aqui, mais eu tenho que pensar nos próximos passos. Qual que é o melhor jeito de fazer? Conseguir um outro visto que não gaste muito dinheiro e muito tempo e que não precise de muita coisa, ou enfim. E aí você fica pensando nisso, porque você tem que salvar um dinheiro pro próximo visto. Mas é isso aí, pagar as coisas para se preparar para o próximo visto. E aí no final você nunca consegue ter uma reserva, porque é sempre pagando pro seu futuro, que a gente não sabe quando vai, vai ser de fato. É um pouco difícil. Eu queria ser muito aquelas pessoas que falam, eu consegui meu trabalho e aí começa a vender consultoria de currículo e tudo mais, como se fosse uma coisa mais fácil, mais simples do mundo. Mas às vezes quando você consegue seu trabalho na área, você vai receber menos do que se você fizer cleaner. Então depende muito das pessoas, né? Se você é sua prioridade trabalhar na área ou se é sua prioridade trabalhar como cleaner, fazer dinheiro. Tudo é questão de prioridade, não existe certo e errado, mas eu não vou ficar falando que, nossa, porque minha vida é um paraíso porque eu trabalho na área na Austrália. Não, é muito melhor do que era antes porque eu tenho uma estabilidade. Mas é diferente, porque também quando eu tinha que trabalhar um dia com um chefe, um dia com outro, se eu não quisesse voltar mais, eu não voltaria. E não ficaria pensando, nossa, tem que ir lá ver aquele chefe. Não, procuraria outro trabalho no outro dia. E eu posso fazer isso também hoje, né? Só que isso também pega, né? Porque por conta da questão do visto e tudo mais. Porque não é todo mundo que contrata a pessoa que estuda, porque só pode trabalhar horas limitadas, enfim, muitas, muitas coisas para pensar. E acaba que isso, querendo ou não, como cada um tem um caminho aqui, é muito solitário, porque às vezes uma pessoa acha que de outra forma é mais fácil, e aí você vai falar com ela. Aí ela, não, não é desse jeito, faz assim, assim, assado. Mas às vezes é porque para ela funciona daquela forma, para você talvez não funcione. Enfim, espero em breve trazer notícias boas e estar mais feliz.
Eu ainda tenho mais uns 4 finais de semana de aula. E minha prova também tá chegando. E eu não tô conseguindo estudar direito. Mas essa é a vida, né?